E, meus amigos, Fortaleza 18 pontos, 19º, Juventude 21 pontos, Vitória 22, Santos 23. Complica cada vez mais a situação ali pro Peixe, rapaziada? Tem que ganhar de qualquer jeito, né? Tem que ganhar de qualquer jeito o Santos, mas assim, eu acho que nesse momento, pelo menos, né, o torcedor santista, ele tá um pouquinho mais tranquilo, porque a partida diante do Atlético Mineiro foi um bom jogo, né? Então o Vojvoda, eu acho que pela primeira vez na temporada, se bobear, né? Porque assim, já estava insatisfeito com o Carille. Aí depois o Caixinha não conseguiu emplacar um bom trabalho. Aí você tem o Kleber Xavier, que não era um treinador. Aí o filho do Tite lá também, Matheus Bach, ele foi lá e treinou por um jogo. Então eu acho que finalmente o torcedor santista tem aquela sensação de ter um treinador ali, sabe? Aí teve tempo para treinar. Aí normalmente tem muito treinador que tem tempo para treinar e quando o time volta, joga mal. E não foi o caso do Santos, então teve uma evolução. E o Vojvoda ainda está conhecendo o elenco, né? Está conhecendo o elenco, então eu acho que até por isso o torcedor santista está um pouquinho mais tranquilo. Mas é isso, você vai ter um clássico. E se você não vencer o clássico, você tem grandes possibilidades de entrar na zona de rebaixamento. E é aí que o problema ele se expande, né? Ô, Rani, amigos, o Vojvoda, é claro, tá tendo agora esses novos jogadores, mas quando ele conseguir entrosar o time, vai ser a final do campeonato. E tem muitos jogadores emprestados. Então, imagina, ele monta ali uma espinha dorsal, tenta salvar o Santos, que eu acho que vai salvar o Santos, aí depois, pro outro ano, ele vai ter vários jogadores deixando o clube porque estão emprestados. Caso aí do Vitor Hugo, caso do Lautaro Dias. Então, quando ele montar esse time do Santos, logo depois ele já perde algumas peças importantes. Então, é uma questão de remontagem sempre da equipe do Peixe. Mas até por isso o Santos, né, dependendo da evolução desses reforços, né, que chegaram por empréstimo, o Santos ele já tem que começar a amarrar, né, justamente para a permanência dos jogadores aí no próximo ano. Porque também é interesse do jogador que estava sem jogar há muito tempo, o Lautaro, por exemplo, no Cruzeiro, poucas oportunidades, né? O próprio Vitor Hugo ali de você eventualmente tá mais em evidência, um jogador jovem ainda que tem muito potencial. Os jogadores também têm interesse em permanecer se eles começarem a jogar bem, né? Só que assim, a diretoria do Santos tem que ficar esperta e tem que amarrar, né? Tem que amarrar tudo isso. E sobre a zaga, né, que o Marcelo Lima perguntou, eu acho que em tese o João Basso ele tá na frente dos concorrentes, né? Porque ele tava jogando bem, ele se lesiona. Tava formando uma boa dupla ali com o Luan Pérez. Então, em tese, eu acho que essa é a dupla titular. E aí, o Adonis e demais concorrentes, eles vão ter que correr atrás para eventualmente abocanhar aí uma vaga no time titular. Muito bem. Só para lembrar, né? Ontem à noite o Santos emitiu uma nota, porque pegou mal, né? O Gabriel Brazão, naquele jogo contra o Atlético, depois do galo na testa dele. Muito mal aqui. Todo mundo criticando o departamento médico, né? Pô, o médico do Santos tinha que ter tirado o jogador de campo naquele momento, não tinha que ter colocado uma toquinha e deixado até ele cair tonto no chão, não sei o quê, tinha que ter a voz, a decisão final e tal, pegou mal, né? E aí o Santos emitiu uma nota, né, respondendo sobre isso. Ele disse o seguinte, abre aspas, o goleiro respondeu todas as perguntas corretas, não desmaiou, não tinha visão dupla e não tinha ânsia ou vômito. A única alteração objetiva era o hematoma subgaleal na região frontal à esquerda, o popular galo, que por si só não determina a necessidade de retirar o atleta do gramado. Não pela vontade do jogador, mas sim por ausência de critérios maiores de concussão. Foi optada pela permanência em campo, disse o Maurício Zenaide, o médico do Peixe. Mas na sequência ele passou mal, na sequência ele quase desmaia, na sequência ele é levado pra ambulância, é levado pro hospital. Desmaiar, cara, precisa passar mal pra tirar o cara. E tem outra, às vezes o jogador não quer sair, ele pode falar, não, tô bem, tô tranquilo. Legal, tá quente, né? Nem sentiu Às ali, vezes né? ele não sente porque ele tá quente. Então, assim, parabéns, porque não conseguiram nem admitir que a atitude que eles tiveram foi uma atitude temerária, né? Exato. Qualquer pessoa com mínimo de bom senso sabe que o correto seria tirar o Brazão. Eu não lembro qual foi o goleiro na Europa agora que passou por uma situação dessa, depois entregou a bola no pé também. Eu vou tentar buscar isso aqui, mas, poxa, não, o cara perde a noção ali muitas vezes. Ele pode estar clinicamente ali olhando para ele, tá bem, só que, pô, foi uma pancada muito forte. O próprio Galo já demonstrava que foi uma pancada forte, que foi pesado. Ele tá sem um braço, mas ele tá... Mas ele tá bem. Ele tá bem, Ele tá de ele pé. respondeu, Quer continuar, ele quer velho. continuar, Não dá, exato.